Uma pedra nas mãos de quem crê vale muito mais do que uma espada na mão daquele que tem medo. É isso que acontece com quem vive a fé. Uma pedra com a direção de Deus derrubou um gigante. Com o poder de Deus, a coisa mais improvável aconteceu. Alguém tão pequeno, tão insignificante aos olhos dos homens, mas que fez toda a diferença. O improvável que vence um gigante. Então vou repetir. Uma pedra nas mãos de quem crê vale mais do que uma espada na mão daquele que tem medo. O que adianta ter uma espada nas mãos, mas está com o coração cheio de medo, cheio de insegurança? E é isso que acontece com muitas pessoas. O que adianta você ter uma fortuna, ter dinheiro, ter capacidade, ter estudo, mas você é uma pessoa medrosa? Então você vai ficar paralisado. O medo neutraliza a vida das pessoas. Então deixa nos comentários aí agora, nessa sexta-feira, nessa manhã, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Confesse isso agora. Comenta aí, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Você precisa vencer os seus medos. Você precisa vencer aquilo que vem colocando medo diante de você. Porque um exército inteiro estava amedrontado. Homens armados com espada e escudo não tinham coragem de enfrentar um homem que aos olhos humanos era imbatível. Mas um garoto totalmente desprovido de tudo, pequeno, sem espada, sem escudo, sem armadura, mas apenas com o poder de Deus e com uma funda e uma pedra, 5 pedras. Não que ele estava com medo de errar, porque Golias tinha 4 irmãos. Então, eram 5 pedras, porque seria uma pedra para cada gigante que Davi ia ter que derrubar, sabendo que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Pegou essa para você? Então significa também que o que você tem nas suas mãos pode mudar a sua história. Ah, eu ganho pouco, mas o pouco que você ganha, se você souber lidar e trabalhar com ele, com Deus, pode mudar a sua condição financeira. Porque tem gente ganhando milhões, como eu atendi esses dias atrás, um rapaz que ganha 300, 200 mil e perde todo o dinheiro. Isso foi esses dias atrás. Então não é a quantidade que você está ganhando de dinheiro, é o que você está fazendo com ele. E tem gente que começou muito pequeno e se tornou grande e gigante nos seus negócios, nos seus empreendimentos, porque soube trabalhar com a direção de Deus. Então deixou nos comentários aí, eu não tenho medo que essa sexta-feira, seja uma sexta-feira de coragem, seja uma sexta-feira de coragem para que você vença. Então vamos compartilhar, porque só essa palavra aqui, por isso que eu venho falando para as pessoas, você precisa criar um hábito de estar conosco aqui pelas manhãs. Você precisa criar um hábito de estar conosco aqui para que a sua fé seja alimentada e você se torne esse vencedor, esse herói de guerra, esse desbravador, desbravadora, porque nós estamos alimentando a sua fé. É a bênção do dia que vai fazer toda a diferença no seu trabalho, na escola, naquilo que você for empreender, na sua casa, nos seus desafios, porque era um desafio feito para enfrentar aquele gigante. Eu não sei qual é o gigante que você tem que enfrentar, quais são os gigantes da sua vida, qual é o Golias da sua vida, seja um problema financeiro, uma porta fechada, seja uma crítica, ou até mesmo as próprias dúvidas e o medo. Não é o gigante? Lembre-se, o que você tem que lembrar? Você não precisa ser mais forte, você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser o que se destaca mais, você não precisa ser o mais rico para vencer, o mais preparado. Não, você só precisa ser o mais determinado e o mais corajoso para poder fazer a diferença, porque é isso que faz, é isso que separa os homens dos meninos, os meninos dos homens. Então pode ser até um menino inexperiente, mas que está cheio de fé, de coragem, vai fazer a diferença
diante de vários homens, como foi Davi, um menino, diante de um exército de homens que não tinha coragem e que eram considerados como soldados. Pegou essa para você? Isso tem que ser compartilhado. Deixa o seu like, toca aí o sino, toca o sino, toca aí o sino. Compartilha essa live. E outra coisa, aí na descrição do vídeo, entra aí no nosso grupo, acessa e entra no nosso grupo, porque você vai fazer a diferença. E outra coisa, eu quero orar também, e olha, eu abençoo aqui agora, até mesmo antes de trazer a palavra, porque isso é bíblico. Isso é bíblico, isso está em 1 Samuel, capítulo 17, depois você pode ler tudo, versículo 42, mas eu quero só ler o versículo 45, 1 Samuel 17, 45. Eu quero abençoar todos aqueles que têm sido provedores, patrocinadores, semeadores da obra. Por quê? Porque são pessoas que Deus levantou para ofertar, dizimar aqui na obra. E outra coisa, nós vamos orar por você. Eu tenho orado por todos os dizimistas, por todos os semeadores e também por aqueles que não têm no momento condição de ajudar a obra. Nós vamos orar por você. Eu tenho orado por todos. Então, eu quero aqui agradecer de todo o meu coração você que tem ajudado a obra. E o Pix da igreja está aí. Se você quer contribuir com amor, sabe, voluntariamente, você é grato a Deus por tudo que Ele vem fazendo e até mesmo pelas palavras que nós temos dado aqui por Deus. E outra coisa, isso vai fazer um efeito, hein? Isso vai ter um resultado. Deus não trabalha com o óbvio. Deus trabalha, as respostas de Deus vêm no sobrenatural. E a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra dEle. Então o Pix da igreja está aí, que está aí na sua tela. Se você quer contribuir, você tem disposição, honre a Deus com o seu melhor. Está escrito, os que me honram, eu honrarei. E outra coisa, as suas ofertas, elas podem levar você a outro nível, porque é chave que abre, é chave que leva você a outra dimensão espiritual com Deus. Por quê? Porque você está honrando. E quando a gente honra Deus, tudo começa a mudar. Os que me honram, eu honrarei. Se alguém me servir, Jesus disse lá em João 12, 26, o Pai honrará e Deus quer te honrar. 1 Samuel, Deus abençoe e eu abençoo você. Eu profetizo sobre a sua vida que a exuberância da terra esteja sobre as suas mãos, o orvalho dos céus esteja sobre a sua cabeça. Que as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais e as bênçãos abraâmicas do Deus de Abraão, em nome de Jesus, esteja sobre você. Olha só, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança. Por isso que nós falamos aqui, uma pedra nas mãos de uma pessoa que tem coragem, que crê em Deus, vale muito mais do que um guerreiro armado até os dentes com uma espada na mão, mas que tem medo. Você vem para cima de mim, com espada, com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E Deus entregou ele na mão de Davi. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer entregar nas suas mãos o inimigo. Deus quer entregar nas suas mãos. Então agora nós vamos orar. Eu vou clamar a Deus. E essa sexta-feira, o improvável que vence o gigante. Você pode ser a pessoa, Davi era a pessoa mais improvável, mas Deus escolhe os improváveis para fazer prodígios, sinais e maravilhas acontecer. Vamos falar com Deus? É o momento da oração. Meu Deus, o Senhor tem dado essas palavras e nós estamos profetizando.
eu profetizo sobre a vida dessa pessoa. Aquilo era algo tão improvável, meu Deus. O improvável que derrubou um gigante. Mais vale uma pedra na mão de quem crê, de quem tem coragem, do que aquele guerreiro que tem uma espada, um escudo, uma armadura em suas mãos, mas que está tomado pelo medo, que não tem essa coragem. Ali havia homens valentes, aparentemente corajosos, mas que quando olharam a estatura do gigante, o tamanho dele, o coração deles ficaram cambaleando. Eles olharam para a estatura, para a grandeza deste homem, pelo tamanho dele, e ficaram com medo e deixaram de olhar para a grandeza de Deus. Porque ele era um homem fora do comum, normal, fora do padrão normal de todos os outros homens. Porque ele tinha aproximadamente 3 metros, quase 3 metros de altura. E quando os homens do exército de Saul olharam, ainda que Saul ofereceu a filha para casar, a isenção dos impostos e riquezas, nenhum homem, nenhum soldado teve coragem, mas apareceu o improvável, que tinha o Senhor dos Exércitos e enfrentou e derrubou aquele gigante com uma pedra na mão. O poder do Senhor foi naquela pedra. Meu Deus, o que essa pessoa tem nas mãos pode ser uma coisa tão pequena, mas que pode mudar a história da vida dela, porque muitas pessoas falam, olha, eu não sei nem o que fazer, eu não tenho nem o que fazer. Mas o que ela não tem pode mudar a história e mudar a vida dela, meu Deus. Ainda que seja algo pequeno. Então agora aqui, eu abençoo o dia dessa pessoa. Eu abençoo, se o gigante dela é um problema na família, é um problema financeiro, é um problema espiritual, que esse gigante caia, meu Deus, nessa sexta-feira. E essa pessoa seja abençoada. Eu te abençoo. Todos que estão no nosso grupo do WhatsApp, todos que deixaram aí no comentário, eu não tenho medo, então não tenha medo de enfrentar esse problema, porque esse problema agora, Deus está derrubando esse problema agora, diante dos teus olhos. Eu profetizo isso, Deus agora, se é uma doença, se é uma notícia de morte, se é um diagnóstico que os médicos deram, que os exames constaram, essa doença cai agora, diante dos teus olhos. Deus agora, nesse exato momento, derruba esse mal. Se você crê, respire fundo e diga, eu creio, e diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, tomou posse. Eu te abençoo, tenha o seu dia de hoje super abençoado. E assim vai ser as nossas manhãs aqui de bênção. Por isso que eu quero que você não quebre essa corrente, esse propósito, melhor dizendo, não quebre esse propósito. E se não deu para você assistir 6 da manhã, depois você que está lá no nosso grupo, acessa lá e assista depois. Se você não me segue aqui no canal do nosso do YouTube, então me siga, porque eu vou te ajudar. Se você entrar no nosso grupo, você vai estar mais informado de todos os passos e de todos os programas, lives que nós estamos fazendo. E ali eu mando mensagens. Olha a revelação que o Espírito Santo te deu aqui. Eu profetizo bênçãos nessa sexta-feira. Amanhã, no sábado, eu estou de volta com você. E hoje, meio-dia, eu vou estar aqui também. E 10 horas da noite. Deus abençoe a sua sexta-feira poderosamente.